Olá, muito boa noite. Começando agora a nossa live, com a presença hoje do Arthur e aguardando aí os primeiros a aparecerem, para a gente dar início à nossa conversa. Então vamos esperar um pouquinho, quem chegar aqui já dá um oi, para a gente saber que vocês já estão chegando. Olá! Não tem ninguém. Sim, meu amor, mas em seguida aparece. Ah, A gente aguarda um pouquinho para os primeiros aparecerem. Ó, já começaram a surgir. Tem um delay entre a nossa fala e o tempo que vai ir para lá. Tudo isso vai acontecendo. Então, nós estamos ao vivo hoje com o Arthur. Simone, boa noite, tudo bom? Então, quem mais chega dá um oizinho, Verinha. O Regis, e tem mais gente chegando. Linda dupla de dois, é. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com o Arthur, né? Que é fã do universo Marvel. Quem é que conhece o universo Marvel? Quem conhece os super-heróis da Marvel? Ou as histórias em quadrinho? Ou os filmes da Marvel? E aí, Arthur, o que vale mais? Os filmes ou as histórias em quadrinho? eu só assisti os filmes. É. Eu só assisti os filmes, mas São muitos filmes, né? Quantos filmes tem? só do Semi mais que 22. Viu? Mais de 22 filmes. Então, e a Marvel tá antenada, né? Olha, Andréia, tá vendo com o Rodolfo, Andréia? Manda um beijinho para ele. Então, a Marvel ultimamente tem focado bastante no luto e em perdas, né? E, e as últimas séries da Marvel, a gente percebe uma preocupação bastante grande de focar a questão de saúde mental, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, do luto no universo Marvel. Cíntia, boa noite. O Vini deve estar ligado, né? O Vini sabe bastante, então ele pode nos dar umas opiniões aí a respeito, né? Vamos lá, Vini. Então, a Marvel tem muitos filmes e todos eles se encaixam um no outro, né? E o Arthur me fez assistir, acho que todos. Não fiz. Ainda não. Ainda não. Então, mas aí a gente percebe essa questão do luto surgindo já desde os primeiros filmes, né? Desde o Homem de Ferro. Quem conhece esses super-heróis, né? O Homem de Ferro, no Capitão América, no Thor, né? Todos eles têm perdas pessoais e, ao mesmo tempo, perdas coletivas que vão sendo tratadas ao longo dos. Olha, o Vini, boa noite. Vini, pode escrever aí, dar tuas contribuições. Todos eles têm perdas pessoais, e esses são super-heróis da fase 1, né? Uhum. Depois tem mais, são muitos. A gente não tem como abordar todos, porque a gente vai ficar dias conversando, né? Assim, não tenho problema com isso. De conversar dias. Mas então, né, a gente percebe que a última série, a penúltima série que foi lançada, WandaVision, né? Foi lançada há pouco e está só na plataforma Disney+, né? Ela é uma série específica sobre luto. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, mas primeiro precisa se inteirar um pouquinho do universo Marvel, né? Quem aí conhece esses super-heróis que a gente falou? Outros? Então, a gente percebe no Guerra Civil, né? Guerra Civil. Depende do que tá falando. Vingadores Ultimato, que são os últimos, vamos dizer assim, um envolvimento maior dos personagens em relação ao luto, né? O luto sempre esteve presente na série, e um personagem que é enlutado praticamente o tempo todo é o Capitão América, né? Por que o Capitão América é um personagem lutado, Arthur? Dá a tua contribuição aí para nós. Porque o fato dele, em um momento, tá
em um mundo e no outro, está em um outro mundo sem saber de nada, ter perdido todos que ele conhecia, é uma mudança grande. E passa por um luto depois dessa mudança. Então, o Capitão América, ele ficou 70 anos congelado, né? Então, ele tinha toda uma vida começando, uma promessa de vida legal, porque ele estava se apaixonando, né? Estava sendo um herói no seu tempo, né? E aí ele ficou congelado por 70 anos. Ele caiu, o avião dele caiu no Oceano Atlântico. E os Vingadores acharam o avião dele. Então ele foi descongelado. E como ele tinha superpoderes, né? Relacionado a um soro lá que acabou virando o primeiro Vingador. Foi o primeiro Vingador. Então, não foi o Homem de Ferro? Acho que foi. Capitão América, o primeiro Vingador, é o nome do filme. Ah, é? Então, aí ele chega num mundo que tudo é diferente. E aí ele tem que lidar com a perda das pessoas que ele ama, porque ele acordou no mundo e de repente não tem mais. Aquelas pessoas, muitas morreram. Tem uma parte muito tocante do Capitão América, que é quando ele fala, ele encontra a mulher que ele amava, que está com Alzheimer, né? É um momento muito, muito bonito e muito tocante do filme. Então, de repente, o mundo dele desestruturou e ele nunca conseguiu se encaixar no mundo. Ele sempre era mais antiquado, né? Ideais antigos, né? E isso sempre entrava em conflito com o mundo. E afinal, o Homem de Ferro. E afinal ele teve que se adaptar a essa realidade. Mas no final também mostra, nos últimos filmes, que ele volta atrás, né? Ele volta atrás depois, coisas do universo Marvel, né? Ele consegue voltar no tempo. Hashtag spoilers. Muitos spoilers. E a gente tem também o Thor, né? Que é um personagem mítico, né, da mitologia. Mitologia nórdica. E o Thor, ele também tem que lidar com a perda de um planeta inteiro, né? Também perdeu o planeta. Ele que causou a perda do planeta inteiro. E teve que lidar com a culpa por ter destruído um planeta, né? E o Thor tem passagens interessantes, porque o que acontece? Tem um vilão muito, muito doido, que eu adoro, simplesmente. É o Thanos, né? O Thanos, não. Tô falando do Thanos. Qual é a ideia do Thanos? Qual é a ideia do Thanos? Thanos, ele pensa que o mundo está em superpopulação, o universo, e daí ele quer pegar as joias do infinito para acabar com metade do universo inteiro. Então, o Thanos, ele é um vilão que quer destruir metade da população do universo, né? E ele acha que ele está fazendo isso certo, que ele faz isso pelo bem. E aí eu sempre lembro, quando eu olho para isso, a questão da boa consciência e da má consciência que o Hellinger traz para nós, né? Às vezes as pessoas fazem as piores coisas com esse sentimento de que eu estou fazendo para salvar o grupo, para salvar pelo bem maior, então eu vou sacrificando pessoas, eu faço qualquer coisa, né? Olha, o Vinícius falou uma coisa interessante, ele podia usar as joias para multiplicar os recursos. É verdade, né, Vini? E, na verdade, ele queria destruir para que os recursos do mundo dessem para as pessoas que ficassem. E ele consegue. Né? E agora, pensando, mesmo com ele acabando com metade, ainda vai existir a desigualdade social. E o que aconteceu? O Thanos destruiu, né, um evento que ficou conhecido como o Blip, né? Então ele estalou os dedos com o uso das joias do infinito, que eles dizem aí, né? E todas as primeiras fase 1 e 2 da Marvel apresentam as joias. Isso. E aí, ao destruir, a metade da população sumiu, né? Foi blipada, virou pó. Me lembra muito que o nosso vírus tem feito ultimamente, né? E as pessoas que ficaram tiveram que lidar com a perda da população. Eles não tiveram
um velório, eles não tiveram tempo de se despedir, simplesmente as pessoas sumiram. Os túmulos, depois desse negócio, era uma lápide com um monte de nome. Exatamente, eram memoriais que as pessoas criaram em nome daqueles que foram blipados. E eles ficaram sumidos lá, em suspenso, né? Que ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. E durante 5 anos as pessoas ficaram lidando com esse trauma, com essa dor, e os super-heróis tiveram que lidar com essa dor. E é muito interessante que cada um dos super-heróis lidou com essa dor de um jeito diferente. Porque eles tentaram o tempo todo impedir o Thanos de fazer isso. Isso eu me lembro, hoje, quando a gente fala nisso, eu lembro dos profissionais da saúde, né? Que estão tentando trabalhar para impedir o nosso vírus de ceifar mais vidas. E um dos que mais tentou impedir o Thanos, na minha opinião, foi o Thor, que quase conseguiu matar o Thanos. E depois ele encontra o Thanos de novo e tem essa vingança. Só que não acaba com a dor dele. E ele se deprime. Isso aí que o Arthur está trazendo é muito importante, porque assim, ó, eles tentaram impedir que o vilão acabasse com as pessoas do planeta, e não foi possível. O vilão conseguiu, e o Thor foi o que mais perto mesmo teve de impedir. E aí, depois do evento, o Thor tinha uma sede de vingança, né? E a gente, às vezes, confunde justiça com vingança. E o que aconteceu? Ele foi atrás e ele conseguiu matar o Thanos, né? Depois. E aquilo ali não adiantou, não resolveu. A dor dele continuou. Às vezes a gente acha que eliminar o outro, né? Durante toda a Guerra Infinita, o Thor não queria justiça. O Thanos começou a Guerra Infinita matando o irmão dele, matando o Loki. Ele estava buscando por vingança. E quando ele conseguiu a vingança dele, o que aconteceu com ele? Ele não tinha mais razão de viver. E aí o Thor entrou num processo de decadência. O Thor se deprimiu, virou um alcoólatra, né? Passava os dias jogando Fortnite, né? No jogo de videogame e comendo. Então ele comia muito fast food, né? Então foi a decadência do Thor, o sucesso dele, né? Nessa vingança. Então não dá de volta, né? A vingança não alivia os corações. Já dizia seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, né? Essa parte do Thor, ela fala muito sobre isso, né? O quanto foi difícil para ele depois se recuperar, mas mostra também a recuperação dele. A gente percebe que depois desse evento foi muito difícil para todos os que sobreviveram continuar a vida, né? Levar ela adiante. E o interessante é que não mostra, mas parece que depois disso houve uma certa reorganização mundial, né? Porque foi o mundo afetado pelo blip. Houve uma certa reorganização e um suposto momento de paz, né? Em que aí as pessoas que sobreviveram tentaram se organizar, só que mesmo assim isso aparece na última série, que é qual é? Falcão e Soldado Invernal. Falcão e Soldado Invernal mostra isso, mostra que mostra um grupo querendo retornar a esse estado de suposta paz, né? É muito interessante. E a gente vê também no Guerra Infinita, no Ultimato, que é um momento de luta para tentar trazer essas pessoas que sumiram de volta. E uma coisa no Ultimato é, todos os Vingadores, eles pararam, eles não superaram. Menos o Tony. O Tony Stark, ele conseguiu até criar uma nova vida, mas ele acabou perdendo alguém bem importante para ele, que era o Homem-Aranha, o Peter Parker.
Então, quando houve esse blip aí, e as pessoas sumiram alguns super-heróis, né? E o Homem-Aranha foi um desses. E mostra toda uma ligação forte do Homem de Ferro com o Homem-Aranha. O Homem de Ferro, o Tony Stark. Né? E cada um dos super-heróis lidaram com a situação de um jeito diferente, né? A gente vê como é que é o nome da mulher ali? Esqueci o nome da mulher, a Natasha. A Natasha tentando trazer de volta as pessoas, os Vingadores, né? Porque eles se separaram todos, né? E é o que acontece às vezes. O próprio Homem de Ferro, ele não queria mais ser Vingador, não queria mais trabalhar, e ele foi construir a vida dele. Ele construiu a vida, né? Sim, teve uma filha, se casou. Mas ele apagou o passado. Ele não quis mais olhar para trás. Né? Foi muito interessante, a gente percebe isso às vezes. A dor é tão forte que eu queria esquecer. Foi isso que o Tony Stark fez. Ele seguiu, mas aquilo ali estava incomodando ele. Né? E o Capitão América foi trabalhar ajudando pessoas enlutadas, né? Típico da personalidade do Capitão América. Mas ele não conseguia se ajudar, ele estava ajudando as pessoas para não ter que se ajudar. Isso, ele trabalhava no auxílio do outro para aliviar a dor dele, mas ele estava muito mal. E também o Gavião Arqueiro, ele, no processo de luto dele, ele acabou também buscando por vingança. E tendo raiva de qualquer um, e virou um mercenário. O Gavião Arqueiro vê como o luto mexe com a gente, ó. O Gavião Arqueiro perdeu toda a família, né? E aí o Vini fala, ó, virou Ronin depois de perder a família no blip. Ele virou uma espécie de... ele matava as pessoas que ele achava que não eram boas, né? Isso me lembra assim, ele achava, a pessoa estava fazendo mal para alguém, ele ia lá e matava as pessoas para aliviar a dor que ele sentia, para se vingar, e não adiantava porque ele também não estava bem, né? Então todos eles sofreram muito. E para se juntar de novo, eles se juntaram com a esperança de recuperar aquelas pessoas, né? A gente vê às vezes uma doença, uma dor forte, faz com que aquelas pessoas que estão vivendo isso, que eram ligadas dentro de uma família, dentro de um grupo, acabem se unindo. Né? Na hora que tem uma pessoa, quantos casos, né? Às vezes as famílias não se falam e aí alguém adoece, um câncer, por exemplo, né? Ou uma outra situação qualquer, e aquela família toda se junta de novo. É um momento terrível, mas é uma dor, mas aquela dor teve aquele objetivo de juntar. Porque só em Ultimato o Capitão América e o Homem de Ferro fizeram as pazes depois da Guerra Civil. A Karina colocou uma pergunta legal. Será que conseguimos esquecer o que causou dor? Nos filmes eles sempre esquecem e depois se unem novamente para um bem maior, deixando a dor de lado. Creio que fizemos isso também na vida real. Muito bom, Karina, essa tua colocação. Nos filmes, eles sempre esquecem, até por ali. Agora, eles estão abordando essa questão do quanto eles estão machucados com essas dores. O WandaVision, que é uma série fantástica, fala exatamente isso, porque a Wanda... A Wanda é uma das personagens mais ferradas que tem no CM. O CM, para quem não sabe, é o universo cinematográfico Marvel, né? A Wanda ela era de qual é o país? Ela era, não sei, tinha um sotaquezinho. É algum país oriental, né? Ela era Sokovia. Sei lá. Mas aí o que acontece com a Wanda? Desde muito pequena, ela sempre teve perdas. Então, a Wanda perdeu o pai e a mãe. E também ela nunca pôde falar dessas perdas. Ela, depois de perder o pai e a mãe,
ela se aproximou muito do irmão, que era irmão gêmeo dela, e aí o que aconteceu? Ela, depois de grande, os dois se juntaram aos Vingadores, e eles trabalharam para parar o Thanos. Não, o Ultron. Outro vilão. É um outro vilão. Eles se juntaram com o Ultron e depois traíram o Ultron. E nesse processo, o Pietro, que é o irmão dela, acaba morrendo. Então a Wanda perdeu o pai e mãe, perdeu o irmão gêmeo e se aproximou do Visão, que era um dos Vingadores. Não vamos entrar em detalhes do que era o Visão, que ele não era exatamente um humano. Mas o Visão morre, e o Visão era o amor da vida dela, né? Eles tinham um relacionamento afetivo, amoroso. E o Visão morreu nesse processo de querer parar o Thanos. E o Visão, por ele não ser humano, ele é o que chama de utilitarista. É um para salvar todos. Então ele não estava nem aí se ele morria ou não. Era para salvar o... E o que aconteceu? Que a Wanda surtou, né? E o episódio a série WandaVision trata exatamente disso, a dor dela. E em WandaVision a gente vê os pais da Wanda Sokovia, a contribuição da Marina, exatamente, Marina Sokovia. Então, daí o que aconteceu? Ela criou toda uma realidade imaginária, né? Ela fugiu da realidade, a Wanda, num processo de negação, né? Quais são as fases do luto aí, ó? Negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. E na Wanda a gente vê claramente todas essas fases, porque o Visão não volta, né? Pelo menos não o Visão que ela conheceu, né? E aí ela, nesse processo entre a negação, a raiva e a barganha, ela tem muito poder mental, poder hipnótico, e ela sequestrou uma cidade inteira e criou toda uma realidade paralela. Ela criou uma caixa e se botou dentro. Isso, e aí lá naquela realidade paralela, ela vivia com visão a vida perfeita que ela queria viver. Quantos de nós às vezes fugimos, né, para as lembranças, para não seguir em frente? Quantos de nós às vezes somos grosseiros, né? A nossa dor faz com que a gente machuque os outros, porque em WandaVision a gente vê isso. A dor dela era tamanha que ela não estava interessada no que os outros sentiam. A dor dela machucava os outros da cidade. Isso, ela meio que sequestrou todo mundo da cidade para que fosse criada uma vida imaginária dela, com visão, e aquelas pessoas como coadjuvantes. É muito legal, é intenso. E que o mundo girava em torno dos dois. Exatamente, né? E aí ela passa por todos esses processos até ela conseguir finalmente aceitar que para ela conseguir aceitar, ela revê e revive as mortes do pai e da mãe, a morte do irmão e por fim, a morte do Visão. E aí ela tem uma fala muito bonita do Visão, né? Que ela pergunta o que é o luto, né? O Visão fala que ele nunca sofreu luto porque nunca teve nada para perder. E daí ele fala, mas o que é o luto se não o amor que perdura? Pois é um amor aprisionado na dor, né? E às vezes a gente vai jogando outras coisas ali para evitar sentir essa dor. E só depois de sentir, de viver ela intensamente, que a pessoa consegue se libertar disso. Então, WandaVision é uma série muito bonita e muito profunda, que fala sobre o luto da Wanda. Claro que para entender ela com todos os detalhes, precisa entender as outras histórias que estão por trás do universo, né, Marvel. Aqui, ó, o que o Vini falou, eu acho interessante, olha aqui, ó. Porque depois do filme do Ultimato, o Homem de Ferro morre. O Homem-Aranha e o Homem de Ferro tinham uma ligação. Então, o mundo esperava que o Homem-Aranha fosse o novo Homem de Ferro, por causa da falta que tinha o Homem de Ferro. E esse peso que o Homem-Aranha tem é muito forte durante todo o filme. Tão forte que ele tenta se livrar do peso, dando uma arma muito poderosa para o vilão do filme.
É bem interessante, né? O Homem-Aranha Longe de Casa é um filme que acontece depois das mortes do Homem de Ferro. Não foi só o Homem de Ferro que morreu, a Viúva Negra. Capitão América, Capitão América, exatamente. Então, eles estão em luto. E o luto do Homem-Aranha, né, nesse filme, o Homem-Aranha ainda é um adolescente. Então, é muito interessante porque ele criou uma relação muito bonita com o Homem de Ferro, muito próxima. E aí, ele voltou do blip, o Homem-Aranha, né? Ficou 5 anos nesse universo paralelo aí. E quando eles conseguiram finalmente trazer as pessoas de volta, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro morreu. Ele se sacrificou, na verdade. Ele abandonou a família em nome do ideal. O Homem de Ferro ele só topou ajudar os Vingadores do Ultimato por causa do Peter. E até houve um reencontro deles, mas é um reencontro logo antes dele morrer. Então, o Homem-Aranha acompanhou a morte do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro representava aquela figura, um mentor para ele, né? E no filme seguinte, então, ele está sofrendo com isso, porque o Homem de Ferro deu para ele o óculos, né? O óculos, e o uniforme também. E o uniforme, E aí ele se sentia na obrigação, olha como a gente às vezes se sente na obrigação de seguir aquilo que o Homem de Ferro era, de ser para o mundo que o Homem de Ferro representava. E isso era demais para ele. Às vezes a gente faz esses compromissos com as pessoas que morrem, né? Eu vou fazer algo por ti, e a gente não se dá conta, ou para ti, ou eu vou, e às vezes isso está fora é demais para nós, é muito além daquilo que a gente pode suportar. E era um peso para o Homem-Aranha. Então ele tinha que lidar com a perda, né, do Homem de Ferro, com a vontade dele de ser um adolescente normal, né, Arthur? Uhum. E tudo isso, o coração doendo. E com o Nick Fury fazendo pressão para ele ser um Vingador. Isso, as pessoas pressionando ele para ele ser uma coisa que ele não queria ser. E daí depois chega lá o Mistério, todo legalzão, e acaba sacaneando ele. Como quando a gente está fragilizado, no caso do Homem-Aranha, né? A gente é facilmente enganado. Então foi o que aconteceu com ele. Surgiu um vilão que se fez de bonzinho e ele entregou a arma que eram os óculos, né? Que era o que o Homem falou pra ele. Olha aqui, ó. A Lúcia. Tô prof, Arthur, ó. Que saudade desse aluno. E a Karina tá dizendo aqui que o Homem de Ferro é o melhor, o mais humano. E eu vou confessar que eu sofri com a morte do Homem de Ferro, né? Quem não? Mundo, né? Foi forte aquilo ali, né? Então a gente vê muitos estados comportamentais que caracterizam o processo do luto em todos os heróis. E que a gente percebe sentimento de fracasso, de impotência, que ali eles não podem, né? Nada. A dúvida, a culpa, a raiva, a tristeza, depressão, desejo de vingança, a dor causando mal, às vezes, para as pessoas, às vezes pessoas que a gente ama também. E agora eu lembrei, assim, voltando pro Thanos, o negócio. O Thanos até que também teve um luto, só que por ele achar que estava fazendo certo, ele não... Como é que é? Ele agiu de outra maneira, que ele, para conseguir uma das joias, ele teve que matar a filha dele. E daí ele estava achando que estava fazendo certo, ele estava fazendo isso na boa consciência, como a mãe disse. Tem um muito legal que eu gosto particularmente, que é o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. O melhor fácil, um dos melhores fácil. Tô até com medo que vire vilão, né? Não vai virar vilão, Doutor Estranho não vai. Mas o Doutor Estranho é fantástico, porque ele era um médico,
Ele era o que? Neurocirurgião, arrogante, Super poderoso, né? Ele rico, tinha tudo, tinha fama, ele era um tinha uma médico, namorada também. linda, né? E tudo Uhum. mais. E aí o que que acontece? Ele sofre um acidente de carro e as mãos dele são estraçalhadas ali, né? E aí ele perde a capacidade, as aptidões dele. A Karina e Marino, né? Vocês que são físio, não teve fisioterapia que fizesse ele voltar com aquelas mãos a ser de novo quem ele era. Então ele passa por todo esse processo de impotência, de dor, de perda das suas habilidades, de ter que recomeçar sem E querer. ele, antes de recomeçar, ele se destrói, ele perde tudo, perde a casa, perde dinheiro, e a última coisa que ele perde é a namorada. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, né? Perder tudo para a partir daí fazer alguma coisa diferente. E aí foi isso que aconteceu com o Doutor Estranho. Ele chegou lá no fundo do poço mesmo, depois de ter tido tudo, perdeu tudo e aí ele teve que recomeçar. E aí, quando ele recomeçou num outro grau, né? Ele teve noções de espiritualidade, foi bem interessante, né? Quando ele conseguiu encontrar a espiritualidade, a força interior dele. E também no início ele tratava isso como bobagem, ele queria sim ser curado, não queria. Assim, ele procurou uma ajuda ali nessa questão de espiritualidade para ser curado. E no final ele percebeu que a cura do corpo não era o mais importante, que o importante era a cura da alma. Né? Ele, ao buscar a cura da alma, ele se tornou num mago, né? É isso? Mago supremo responsável por proteger o planeta. Olha que legal, né? Então, a jornada do Doutor Estranho é muito linda. Olha, Simone, o fundo do poço tem uma saída secreta. Dá pra ir pra cima. Mas às vezes a gente cava mais, ó. Olha, a Cíntia não acha o Homem de Ferro tão humano assim. Muito egocêntrico. Às vezes tem, né? Pois Cíntia. É que o Homem de Ferro, ele tem a evolução desse egocentrismo. O próprio Doutor Estranho começa como um egocêntrico total. Mas o Homem de Ferro, os 3 filmes, mostram uma evolução dele. Isso. O Homem de Ferro, ele vai mudando de pouquinho. Porque começa com o Homem de Ferro, assim, egocêntrico, não ligando pra nada. Depois ele continua egocêntrico, mas mas daí começa a ligar para algumas coisas. E daí vai, como é que é, evoluindo, até chegar no ultimato se, que ele se sacrificou pelo mundo. A gente percebe alguns arquétipos aí, né? Doutor Estranho, o arquétipo do mago ou do sábio, talvez, né? A Simone, que conhece bem os arquétipos, né? Eu conheço por alto. E o Tony Stark, ele é muito interessante, porque ele tem várias nuances o personagem, né? Ele é um cara filhinho de papai, que tinha tudo também, muito dinheiro, mas ao mesmo tempo um cara com uma inteligência fantástica. E ele usava. Ele conquistava o que tinha. Só que ele conquistava fácil o que tinha. Ele levou as indústrias Stark para frente, né? Não foi uma pessoa que, eu recebi tudo. Não foi que nem o Batman, por exemplo. O Batman, ele recebeu tudo, mas não evoluiu o negócio. Mas o Batman era DC. Agora eu tô sabendo, os universos são diferentes. Batman é pra outra lá. Aí o Tony Stark conseguiu crescer, né? Ele era playboy, e a gente percebe a mudança no personagem quando ele começou a se humanizar, como a gente diz, né? Se bem que eu tenho dúvida se ser egocêntrico não é exatamente ser humano também, né? Porque nossa humanidade é muito egocêntrica. Então, a gente... Eu não saberia dizer qual seria o arquétipo do
Homem de Ferro, acredito que é o herói mesmo, né? Porque ele se sacrifica. Ele se sacrifica no final, o último ato dele é de sacrifício total, né? Ele dá a vida dele pelo bem maior, dá a vida e deixa a família, né? O que a gente também tem que pensar. Ah, o Pantera Negra, o Pantera Negra. O que tu fala do Pantera Negra, Simone? Conta pra nós. Pantera Negra é o máximo, né? Sou apaixonada por ele também. Os dois que eu mais gosto é o Pantera Negra e o Doutor Estranho. Eu diria que é o Doutor Estranho Homem-Formiga. Homem-Formiga. Eu amo o Homem-Formiga. O Pantera Negra tem toda uma história linda também, né? E o filme dele é bem feito. O filme dele é muito bem feito. Que é outra cultura, né? Mas o luto é mais no Guerra Civil, eu diria, do que no filme dele. Pantera Negra, o luto no filme Pantera Negra está relacionado com a morte do pai dele, que era o primeiro Pantera Negra. O primeiro não. Antes dele, o antecessor. Então ali está relacionado com a perda do pai. O pai morre de uma forma violenta num atentado e ele também se sente culpado porque ele não foi capaz de salvar o pai, né? Nossa coisa, como se a gente fosse capaz de salvar alguém, né? E a gente não consegue entregar para uma força maior, né? Ou para o destino. O pai de T'Challa, né? Cumpriu o seu destino. E é essa a nossa dificuldade. O Pantera Negra é nosso, e T'Chaka é o pai dele. Isso. E aí toda aquela comunidade fica em luto. E o T'Challa busca vingança. Também. Toda a guerra civil inteira é ele buscando vingança, e no fim ele, depois que não estava mais buscando vingança, salvando o agressor do pai dele, o assassino do pai dele, do suicídio. Essa é bem interessante a reviravolta do Pantera Negra em Guerra Civil, porque ele tem o filme Pantera Negra, mas em Guerra Civil ele aparece e ele faz isso, né? Ao mesmo tempo que ele quer matar o assassino do pai, no final ele salva o assassino do pai. Então, para ver como isso é interessante, porque a constelação familiar, a gente vê que os assassinos pertencem também às nossas famílias. As vítimas pertencem também às nossas famílias. Todos pertencem. E então é muito difícil incluir o assassino. T'Challa conseguiu isso de um jeito bem forte em Guerra Civil. Sim. Normalmente a gente quer exterminar, eliminar, e aí a gente percebe que a mesma energia que tem no agressor também está na vítima. Eu sou como você, né? Seria a fala para identificar vítima e agressor. Se ele acabasse matando o Zemo, né, que é o assassino dele, ele ia virar o assassino. E ele acabou sendo diferente e prendeu o Zemo. E agora, no filme do Buck, série Buck, né? Falcão e Soldado Invernal. Aparece o Wakanda, né? Aparece o assassino aparece o Zemo e aparece as Dora Milaje, que são um povo de Wakanda, querendo ir atrás do Zemo. Exatamente, ainda no processo de querer uma reparação do que o Zemo fez, né? Para ele cumprir a penalidade, porque às vezes a gente fala nisso, as pessoas acham, tem que passar a mão em cima da cabeça de todo mundo. Não. Cada pessoa precisa arcar com as consequências e assumir os seus fatos, né? As suas coisas, as suas escolhas. E cumprir as penas é algo necessário. E isso a gente percebe nesses filmes em que está ligado ali o Pantera Negra, Guerra Civil e agora esse Soldado Invernal. Eu, pelo menos, não tive a impressão que elas quisessem matar o Zemo, porque se elas quisessem matar o Zemo, elas já tinham matado, né? Então eu penso que elas queriam que ele cumprisse a pena dele, porque eles tiraram ele da prisão, tá? Foi um rolê aí.
Mas é muito interessante a gente perceber como cada personagem e cada herói trata. Porque a gente imagina assim, às vezes tu vê a pessoa trabalhando, né? Essa questão do herói, né? Quem é herói de verdade? E até que ponto vale o sacrifício do herói? Porque o herói se sacrifica. E aí, né? Como é que é? Eu li um livro que tinha uma frase que a gente usa até hoje. Os heróis fazem coisas heróicas, idiotas e morrem. O herói põe em risco a sua vida, né? E aí a gente pensa até que ponto isso é o certo a fazer, né? Cada um com as suas histórias, né? Com as suas decisões, enfim. Assim, por exemplo, o Thanos, ele era utilitarista. Só que, nesse metade-metade, ele não estava incluído. Eu acho que, assim, para ser entre aspas, né, utilitarista certo, ele teria que pegar uma roleta, pegar todos os nomes do universo e botando, incluindo dele. Mas eu gostei da ideia do Vini. Por que ele não podia multiplicar recursos, né? Olha, eu acho que, tipo, eu concordo que ele poderia, mas eu imagino assim, imagina 2 planetas Terra. A gente percebe que nós, olha aqui que a Simone colocou, o herói se doa em sacrifício. É o destino do herói. A gente percebe outros arquétipos ali agindo, né? E quando é que a gente está agindo assim também? Se sacrificando. E o sacrifício traz alegria para quem? Será que traz força? São coisas a se pensar. A gente percebe que a Viúva Negra também se sacrifica pela coletividade, né? Foi uma briga para os dois, para Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, para ver quem se sacrificava. Então, e aí às vezes a gente está nessa de se sacrificar e não cumpre, de repente, com as outras opções da nossa vida. Claro que ali se trata de extremos nos filmes, mas às vezes a gente está seguindo esse script na nossa vida também. E é a hora da gente prestar atenção, porque às vezes, quando a gente segue esse script, a gente não está acreditando na força da outra pessoa. Os outros também têm as suas forças. E é interessante como de todos os heróis ali, a gente tem alguns que não têm poderes, como o próprio Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro não tem poder, ele tem as armaduras que ele constrói, mas ele está sempre se pondo em risco. Ele está sempre se pondo em risco o tempo todo, quase como numa pulsão de morte. Falcão também não tem poder. Falcão não tem poder. E o Falcão é muito interessante, porque o Capitão América, o que aconteceu? O Capitão América, eles conseguiram voltar no tempo, né? Nesse ultimato. E o Capitão América, ele meio que fica responsável por devolver as joias ao seu tempo, ao tempo devido. E daí, em tese, era para ele voltar. Só que ele volta para a época que ele foi congelado e vive a vida que ele queria viver. Eu sempre me pergunto, se a gente tivesse a oportunidade de fazer as coisas diferentes, de viver a vida diferente, será que faríamos? E o Capitão América abdicou do título de herói. Olha que forte, porque foi isso. Ele foi herói um bom tempo, Capitão América. Muito tempo. Ele foi um herói num mundo que não era o dele. Ele vivia uma vida solitária. Ele tinha o Bucky e o Sam, que eram os mais próximos, e o Homem de Ferro. E aí, o que acontece? Ele tem a oportunidade de voltar atrás e refazer. E ele decide, não quero mais ser herói. Ele entrega o escudo para alguém, que foi o Sam. Ele entregou o escudo. E também, eu suponho, pelo menos, porque na Era de Ultron, no filme da Era de Ultron, mostram os medos dos Vingadores. E o medo do Capitão América era a guerra ter acabado. Ele não precisava mais lutar. Então, eu suponho, pelo menos, que ele
enfrentou um grande medo, desistindo de ser um herói, desistindo de lutar. E aí ele voltou e pôde viver a vida dele de novo. E ele entrega o escudo para o Sam, que é muito interessante, Simone, que o Sam é negro, o Falcão, né? Uhum. E para ele é um peso receber aquele escudo. E isso nunca passou na cabeça do Capitão América. E, por exemplo, o Bucky, que era um outro amigo do Capitão América, que é branco, ele não entendia porque o Sam não queria mais o escudo, ele tenta se desfazer do escudo. Ele achava meio que uma falta de respeito com o Capitão América. E daí, ao desenrolar da série, ele entende o peso que isso é para o Sam. Isso, toda essa questão do racismo, né, e das oportunidades dadas aos brancos é tratada no Soldado Invernal Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série e que trata dessa questão de quem é o sucessor do Capitão América, já que tem o escudo e cria um sucessor branco, que não admitem um sucessor negro. Teve uma frase de um outro personagem negro na série, pro Sam, mais velho e experiente, né? Que ele falou: a sociedade nunca vai permitir um Capitão América negro. E também, mesmo se permitissem, nenhum negro que se preze iria aceitar esse título. Que foi também um peso, porque o Sam vai ter que lidar, e a gente vai assistir hoje, né, o último capítulo. Eu acho que ele vai acabar virando o Capitão América. Mas não, eu acho que ele não vai virar o Capitão América, mas ele vai virar a próxima. Ele vai virar, eu acho que o nome dele vai ser Falcão América, não sei. Pois é, mas ele vai assumir aquele escudo mesmo contra a opinião de um igual, né? Então ele também vai ter que ir para má consciência, o Sam. Ó, aqui, ó, é o que realmente acha. O Sam sabe que no fundo o Capitão é insubstituível. Exatamente. E às vezes a gente faz isso, né? No processo de luto, tu não aceita viver e tu quer substituir aquelas pessoas de alguma forma. Seja com outra pessoa, quando é um luto por um relacionamento que se foi, porque o luto não é só da morte. Às vezes os relacionamentos acabam e as pessoas entram num processo de luto. E para não viver a dor, eu arrumo outro relacionamento, mas eu ainda não me despedi do anterior, eu não estou pronta para isso. As despedidas precisam ser feitas. E essa hora que a gente está vivendo aqui, que as despedidas não estão sendo possíveis, a gente vai ver as consequências disso mais tarde. E na verdade, ninguém vai fazer como o Capitão América. Então, a gente tem isso, a gente percebe todo o Falcão e Soldado Invernal, o luto pelo Capitão América, o Bucky tendo que lidar com a ansiedade, com a depressão. O Bucky tem uma história muito, muito grande, né? Muitos traumas psicológicos o Bucky tem. É que assim, basicamente o Bucky também foi congelado, de uma outra maneira. E ele conhecia o Capitão América na época da Segunda Guerra, que era a época do Capitão América. Ele já era amigo dele. Daí o Bucky conhece ele desde aí, é amigo desde aí. Então essa série, todos esses filmes e todos esses personagens, eles tratam também indiretamente dessas questões. Olha ali, ó, das culpas do passado. O Bucky é muito interessante, porque ele é o soldado invernal. É, exatamente, o Bucky tem que trabalhar com as culpas dele. Então, enquanto ele foi soldado invernal, ele fez muita coisa errada, supostamente, né? Supostamente não. Não era ele. Não era ele. Só que ele tem todas as lembranças disso. Não sei se todas, mas... Tem as lembranças. E aí ele tem pesadelos por conta das coisas que ele fez. E ele quer procurar as pessoas para reparar, mas na verdade ele não repara nada, né? Ele só se machuca. Ele vai visitando as pessoas que ele fez algum mal e passa tempo com elas e fica se martirizando e se culpando por tudo que ele fez. E aí ele vai entender, com a ajuda do Sam, que ele precisa reparar, fazer um bem por tudo que aconteceu e transformar aquilo tudo em fonte de força.
E é isso que a gente vê na maioria dos sobreviventes. Ó, a gente vê nos sobreviventes, desses heróis todos que sobreviveram, como eles conseguem transmutar a dor. Não sem antes passar pela raiva, pela negação, pela barganha, né? Eu quero fazer alguma coisa para mudar, isso não pode estar acontecendo. Todas essas coisas passam por eles. A agressão, né? No processo de raiva, agredindo os outros, a depressão, até que eles conseguem, bom, aconteceu, eles olham para suas dores, choram, se lamentam juntos, às vezes, outras vezes sozinhos, e disso eles fazem fonte de força para continuar vivendo. E isso é bonito, né? Em todos eles a gente vê isso. A Feiticeira Escarlate, que é a Wanda, ainda não conseguiu isso totalmente. A Wanda, que a Wanda, assim, a Wanda, ela teve filhos com o Visão. Só que esses filhos não existiam. Então ela aceitou a morte do Visão, mas ela ainda procura um jeito de fazer os filhos voltarem. Ó, o Rodrigo traz aqui um processo doloroso que mostra como nós mesmos agimos na vida real. Ah, Cíntia, mas no fundo sabemos, e eles também, que o passado bom ou ruim não pode ser apagado. Uhum. É isso, Cíntia. E a gente precisa dar um lugar para essas coisas no nosso coração, no nosso tempo. Porque também, assim, ó, quando a coisa é muito recente, não tem como a pessoa passar por cima. Às vezes a gente fala, às vezes até a pessoa se anestesia, né? Na hora da dor, toma remédio para não sentir, se distrai com coisas, qualquer coisa que nem o Thor, né? Se distraía jogando, se distraía bebendo, se distraía comendo, para não sentir. O Capitão América se distraía trabalhando no bem, mas era uma distração. A Viúva Negra se distraía tentando fazer os Vingadores voltarem. Brigando com todos eles, querendo que eles voltassem a ser como era antes. Né? E o Hulk ele se distraía tentando ter um equilíbrio, né? Olha, Simone. Ana e Arthur, hoje estou me sentindo a Glória Pires do Oscar de 2016. Eu não sou capaz de opinar. Mas a gente percebe como essas histórias ajudam, inclusive ajudam as crianças e os adolescentes a pensarem sobre isso, elaborarem as suas perdas também, né, Arthur? Elaborar as perdas e perceber que é necessário continuar um pouco mais e fazer da dor uma fonte de força, do jeito que a gente conseguir. E se ainda não conseguir, ter paciência e dar o nosso tempo. Porque quando a gente quer atropelar as coisas, as coisas nos atropelam. E aí a pessoa vive nos sentimentos secundários. Porque tudo isso, a raiva, a culpa, a agressividade, a indignação, que mais? Todos esses sentimentos que aparecem aí, eles são sentimentos secundários, que escondem o que de fato está acontecendo lá dentro de nós, que é a dor. Todos esses sentimentos impedem que a gente chegue lá, no único lugar que seria capaz de fazer com que a gente conseguisse se curar. Olhar para aquilo de verdade. Enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está fugindo, enquanto a gente não encara a realidade do jeito que é. E agora agora eu lembrei, esse é um filme que eu não assisti, mas eu lembrei que até às vezes no luto a gente coloca uma máscara de felicidade. Que eu não assisti, eu posso estar falando bobagem. Mas o Deadpool é um personagem que parece assim ser muito feliz, animado, assim, zoeiro, mas ele também passa por um grande processo de luto. Mas sabe quem é, assim? É aquele personagem que tem os Guardiões da Galáxia. Então, Peter Quill. Não, eu tô falando de tem um estranho que tá sempre rindo
E, na verdade, aquele riso dele esconde uma dor profunda que ele tem. E só uma ET lá muito empática que é capaz de perceber que por trás daquele jeitão engraçado, das piadas sem graça que ele faz às vezes umas piadas no pior momento, né? Ele é aquele tipo de pessoa que a gente diz, eu perco o amigo, mas não perco a piada. E aí ele faz umas piadas sem graça e dá umas risadas e parará, mas na verdade dentro dele ele sente a falta da filha e da esposa que morreram, né? Mas é que isso daí, parece até que ele vai meio que adquirindo, porque após a morte de quem matou a esposa e a filha. Porque no primeiro filme ainda não morreu o cara, mas depois do primeiro filme, no 2, o cara ele tá morto. Daí, que nem o Thor, é capaz que ele tenha perdido essa motivação. E daí, para não sentir a dor, ele bota essa máscara de felicidade. A Simone lembra que uma das fases do luto é negação, né? Normalmente é uma das primeiras fases do luto. A pessoa não quer, ou não queria que isso estivesse acontecendo, fica negando os sentimentos. Eu sou forte. E aí a pessoa não vive a dor. Então, é o momento da gente se expor à dor. E os heróis nos mostram isso nesse universo todo, né? Que eles passam, eles enfrentam essas fases, se a gente tiver olhos de ver esses filmes todos, né, de um jeito mais amplo. E aí, depois de sentir, depois de se permitir colocar para fora, fazer a catarse, né, aí eles conseguem vivenciar a aceitação, mas não sem antes passar pela negação, pela raiva, pela depressão, às vezes pelo processo, pela barganha, até ir lá. Olha, Cíntia, eu não me lembro dessa parte, Cíntia. Ele tenta se suicidar em cima dos tanques de combustíveis. Ele quem? O Drax, não. Eu não tô me dando conta de qual deles. Tanques de combustível. Homem de Ferro, não. O Homem de Ferro é outro também, que nunca superou a morte do pai, voltando aí, né? O Homem-Aranha nunca superou a morte do tio. Na verdade, ele se transformou em Homem-Aranha justamente. Mas isso daí é fora do CM, né? Mas, é que antes, é por isso. É pior, é que eu não vi o filme. Mas tem uma parte que ele tenta. Eu lembro. Deadpool é um que eu não vi também. Se o Arthur não viu, eu não vi. Eu quero assistir. Mas, gente, eu acho que era isso que a gente tinha aqui, né? Fica a dica, quem quiser, principalmente quem tem gurizada. Eu fico 5 horas aqui explicando cada um, então... Quem tem gurizada, olhe os filmes, olhe com eles, conversem, pensem a respeito, olhem outras coisas além, porque tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa que a gente pode fazer e pode pensar junto, e pode perceber, e às vezes pode até nos ajudar quando a gente enxerga algo mais, né? E a gente perceber que o luto, ele é importante, ele é uma fase da vida e todas as etapas precisam ser vividas, e a gente vive eles em vários momentos, em todas as perdas, principalmente nessa hora que a humanidade está passando de tantas perdas. E após a gente ter a coragem de olhar para a nossa dor, a gente precisa muito olhar para tudo de bom que a gente viveu com essas pessoas, porque a gente percebia muitos dos Vingadores querendo apagar o passado, apagar as histórias para não sofrer. Que foi o que aconteceu com o Tony. Tem gente que tira as fotos das pessoas, né? Então, lembrar que aquelas pessoas foram importantes, tiveram uma participação importante na nossa vida e deram o seu e seguiram o seu destino, que a gente viveu com elas um pouco, nós caminhamos um pouco juntos, e eles foram, e a gente fica um pouco mais, e em nome dessa dor, a gente pode transformar ela em força, em fonte de força, para crescer,
para que essas mortes não sejam em vão, para que essas perdas não sejam em vão e não subtraiam, para que elas somem em nós, porque às vezes acaba subtraindo, diminuindo quando a gente vai se apequenando, quando a gente vai agredindo os outros por causa da nossa dor, quando a gente vai deixando de viver, a gente agrava as coisas. Será que era isso? Será que isso faz bem para quem faz bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chorar as nossas perdas e dar um lugar para cada uma delas dentro do nosso coração, cada uma dessas pessoas dentro do nosso coração, e seguir em frente um pouco mais enquanto for permitido. Obrigada aí pela participação. Tchau, tchau. Tchau.